Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Efésios 3, versículos 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Oremos. Pai querido e amado, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor Jesus, de louvar o Senhor e de estar, ó Deus, cultuando ao Senhor de uma maneira presencial. Também queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos aqueles que irão assistir essa mensagem, que possam ser impactados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje comemoramos o Dia dos Pais e eu fiquei muito grato a Deus pela palavra de abertura. E a irmã Odessi, nesse momento, ela trouxe uma reflexão de heróis da fé que foram pais heróis. E isso tocou muito o meu coração. Mas, nesse culto em especial, eu gostaria de falar do nosso Pai, o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O título dessa mensagem é Deus é Pai. Deus é Pai. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, mas nem por isso ele deixou de guiar a igreja do Senhor. Mesmo ele estando preso, mesmo ele enfrentando algumas limitações e severas limitações, o apóstolo Paulo continuou guiando a igreja do Senhor Jesus Cristo. As algemas podiam lhe impedir as mãos e os pés, mas não podiam lhe impedir de orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que nós lemos aqui é o início de uma oração ousada e profunda, uma oração pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Os judeus, eles tinham o costume de orar em pé, não de orar ajoelhado. Mas o apóstolo Paulo, ao iniciar essa oração, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa eu me ajoelho diante do Pai. E por que é que o apóstolo Paulo inicia uma oração ajoelhado? Isso nos faz pensar e nos mostra que quando nos aproximamos de Deus, devemos reverenciá-lo por quem Ele é. Não apenas com palavras, mas também com expressões. Não apenas com o nosso coração, mas também com atitude. Nós devemos reverenciar a Deus. Ele merece a nossa reverência. E o apóstolo Paulo, mesmo em um momento de dificuldade, preso em Roma, algemado no cárcere, ele se põe de joelhos para orar pela igreja. E ele inicia então essa oração dizendo: por esta causa. Que causa seria esta? E para que a gente venha entender o porquê Deus é Pai, nós precisamos entender a causa que o apóstolo Paulo estava orando. E eu convido você, com a sua Bíblia aberta, a continuar no capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6, a qual ele explica qual é a causa que ele se põe de joelhos. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual seria a causa, então, que o apóstolo Paulo se colocava de joelhos para orar, mesmo estando preso, encarcerado em Roma? A causa é a revelação que outrora não foi dada aos herdeiros, aos filhos da promessa, de que também os gentios são co-herdeiros juntamente com Cristo e herdeiros da mesma promessa. Que não somente um povo, não somente os judeus, mas agora através de uma revelação dada por Cristo a Paulo, ele está orientando a igreja dizendo: vocês também são filhos de Deus. E por esta causa eu me coloco de joelho. Por causa desta revelação de que vocês, gentios, que antes não foram tratados como povo de Deus, vocês são sim povo de Deus. Povo de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O apóstolo Paulo se colocava de joelho para orar pela igreja, para que aquela igreja tivesse assumido uma identidade. Qual é essa identidade? A identidade de filhos de Deus. E se somos filhos, é porque nós temos um Pai. Por isso o apóstolo Paulo continua na sua oração e diz: por esta causa, por vocês, para que vocês entendam que vocês também fazem parte, vocês também são povo de Deus, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Por esta causa eu me coloco de joelho, a causa da revelação de que os gentios também são co-herdeiros e participantes da promessa em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por essa causa eu me coloco de joelho, para que vocês assumam a identidade de filhos de Deus, para que vocês não negligenciem a paternidade de Deus, a escolha soberana de Deus. Paulo faz então uma afirmação maravilhosa nesse texto: Deus é Pai. Deus é Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como também sobre a terra. Toda a família toma esse nome, toda a família. Paulo está aqui se referindo à obra de Jesus Cristo. E qual é a obra de Jesus Cristo? Quando ele diz toda a família, a obra que Cristo fez no seu próprio corpo, destruindo a barreira da separação e unindo dos dois povos, tornando um só. E esse é o maravilhoso mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja universal, a igreja que está espalhada em todo canto do mundo. Não existe um único povo apenas escolhido e separado por Deus e as outras nações não. Muito pelo contrário, em Jesus Cristo, Deus destruiu a barreira que separava estes povos e nos uniu através do seu sacrifício. Toda a família então significa que todos os judeus e gentios que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós
temos uma família que vai além do sangue. Uma família e um pai que está além do tempo. E ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Essa ligação que nós temos, ela é muito maior do que uma ligação de sangue, de genealogia. Nós fomos unidos pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus, como diz em Romanos capítulo 8, o qual não recebeste o espírito de escravidão, mas o espírito de ousadia, pelo qual clamamos Abba, Pai, pelo qual nós temos intimidade. Essa família é unida pelo sangue do Cordeiro e por isso nós temos irmãos nos céus e na terra. Deus é Pai não somente no céu. Deus é Pai não somente dos seres celestiais. Deus é Pai não somente dos santos que tombaram e lá estão. Deus é Pai dos que estão no céu, mas Ele também é Pai dos que estão na terra. Nós não estamos desassistidos da presença do Senhor enquanto vivemos aqui, e não estaremos sem a presença do Senhor quando partirmos para lá. Deus é Pai aqui e continuará sendo nosso Pai na eternidade. Por isso nós podemos glorificar ao Senhor. Muitas pessoas, quando têm um encontro com essa verdade, logo se perguntam: então, todos são filhos de Deus? E a Bíblia nos responde de uma maneira enfática, dizendo que não. De modo nenhum todos são filhos de Deus. Quando o apóstolo inicia essa oração e diz: de quem toma o nome toda a família, ele está se referindo àqueles que receberam Jesus Cristo no seu coração. A Bíblia deixa claro que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Quem é o seu pai? Quando o apóstolo Paulo diz que Deus é pai, ele está falando aqui de caráter. O filho, ele desenvolve o caráter do pai. Ele herda traços do pai. Por isso nós não vamos entrar no céu se nós não nascermos de novo. Por isso nós não entraremos no céu se não recebermos a regeneração do Espírito. E por isso ele vai dizer aqui no versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O Filho é parecido com o Pai. Todos são filhos de Deus? De maneira nenhuma. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados pelo mesmo Deus. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas existe uma diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. Abra sua Bíblia comigo em 1 João 3 e leia do versículo 7 ao 10, que diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Existe uma diferença aqui, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus têm a semente divina dentro deles. O texto não diz que os filhos de Deus não pecam, mas o texto diz que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, não vivem pecando. O texto não diz que os filhos de Deus são perfeitos, mas ele diz que os filhos de Deus se arrependem dos seus erros. Os filhos de Deus não vivem dominados por suas paixões, mas eles
confessam que Jesus Cristo se manifestou com poder e glória para destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus são justos e manifestam a justiça porque o seu Pai é justo. Os filhos de Deus caminham em santidade porque o seu Pai é santo. Os filhos de Deus são diferentes porque eles têm em si a essência do Pai. A semente divina está em nossos corações. Por isso, o apóstolo, ao orar pela igreja, ele diz: eu oro a Deus, eu me coloco de joelhos, eu me humilho a Deus, para que Deus confirme na cabecinha de vocês, que vocês são filhos de Deus, vocês não são menores, vocês não são menos importantes ou inferiores, vocês também, gentios, nós não somos maiores, nem superiores, nem mais importantes, mas de igual modo somos filhos de Deus. Temos pelo mesmo Pai, o nosso Deus. Os judeus se orgulhavam do pai Abraão. O apóstolo nos traz uma revelação à igreja, a qual nós temos um Pai nos céus, que está conosco na glória e também está conosco aqui na terra. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O propósito de Deus sempre foi uma grande família, a qual Jesus Cristo, Filho unigênito, Filho único, seria um primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito do Senhor Deus. E por isso, irmãos, o apóstolo Paulo se põe de joelhos e ora segundo a riqueza da glória do Senhor. Se vocês entendessem quão profunda é essa frase. O nosso Deus, ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são santidade, amor, misericórdia. Isso nós podemos desenvolver na nossa vida. Claro, não com excelência como Ele, mas nós podemos ser amorosos, nós devemos andar em santidade, podemos ser misericordiosos. Mas existem atributos de Deus que são incomunicáveis, como eternidade, autoexistência, soberania, imutabilidade, onisciência, onipotência. A glória de Deus é a reunião, é a junção de todos os seus atributos. E o apóstolo Paulo então ora e diz: eu me coloco de joelhos, Senhor, para que segundo a riqueza da sua glória, o Senhor conceda que esta igreja venha a ser fortalecida, para que essa igreja entenda que eles são filhos de Deus, para que eles entendam quem é o Pai deles, para que eles venham ser fortalecidos e que o teu Espírito fale no homem interior deles, para que eles venham compreender quem são para o Senhor, quem eles são diante do Senhor. Deus, através do seu Filho unigênito, nos adotou como seus filhos. Os filhos de Deus desenvolvem o caráter do seu Pai. Nós não somos órfãos. Eu sei que é difícil falar sobre paternidade, principalmente no mundo que a gente vive, porque os exemplos que temos podem não ser dos melhores. E quando se fala que Deus é o nosso Pai, logo a gente traz à memória a imagem do Pai. E talvez o seu pai não foi um bom pai, mas saiba que Deus é perfeito. Ele é um pai de amor. O apóstolo Paulo aos Romanos escreve: se ele não poupou nem o seu Filho unigênito, não nos dará também todas as coisas? Se Deus nos amou a ponto de abrir mão do seu Filho único, não nos dará o que é secundário? Os filhos de Deus desenvolvem o caráter do seu Pai. Nós não somos órfãos, temos um Pai. Somente em Cristo Jesus nós vamos compreender esse amor. Somente através de Jesus Cristo nós vamos entender, e Ele continua dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Somente em Jesus, somente quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós podemos ter um lampejo, uma compreensão do amor desse Pai para conosco, do amor de Deus para a minha e para a sua vida. Talvez, como eu disse, a sua experiência com o Pai não foi legal, mas eu quero desafiar você a ter uma experiência com este Pai, o Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai nos céus, o nosso Deus que está conosco. Somente em Jesus nós podemos então compreender esse amor, que excede todo o entendimento, toda medida de espaço e tempo. Esse amor é maravilhoso, esse amor é pleno, esse amor é puro, esse amor é o amor de um pai para com os seus filhos. Os nossos pais, eu sou pai, nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. E ele então conclui dizendo para aquela igreja o seguinte, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós como pais temos limitações. Às vezes queremos fazer algo para os nossos filhos e tentamos inclusive fazer o impossível, mas nós temos limitações. Limitações do intelecto, limitações do sentimento, limitações das nossas ações, limitações financeiras. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas o apóstolo Paulo ele termina dizendo o seguinte: mesmo vocês tendo limitações, o Pai Celestial não tem nenhuma limitação. Mesmo existindo para nós coisas impossíveis, que julgamos impossíveis, nada é impossível para o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo disse aos pais: vocês são maus e dão boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai também não vos dará o Espírito Santo. Irmãos, Deus, o nosso Pai, tem coisas maravilhosas para nós. O seu Espírito. O nosso Pai já abriu mão do seu Filho unigênito para que nós venhamos ser família sua, filhos seus. E Ele está nessa noite, nessa mensagem, estendendo essa graça para você. E eu espero que você aceite essa graça, esse favor imerecido do Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos e bendizemos. Te agradecemos por esta palavra aqui ministrada. Seja conosco, Senhor Jesus, nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Que esta palavra não caia no vazio, mas produza em nós frutos para a vida eterna. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.